E aí, moçada, nós estamos aqui no capítulo 7. Nós vamos continuar o capítulo 7. Aula passada, nós discutimos Deus, no capítulo 7 como um Deus que deixou em nós uma carência. Como é que é isso, professor? Por que que nós somos carentes desse Deus? Nós somos carentes desse Deus porque nós somos seres eternos. Só que seres eternos que habitam no tempo e no espaço. Então, seres que habitam no tempo e no espaço, mas são eternos. Isso é bem filosófico, ou seja, há em nós uma carência. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos caminhando para o que é de fato, aquilo que é para sempre, aquilo que é eterno. Então, esse espaço esperando o eterno chegar, cria em nós uma carência. Nós não sabemos nem de que carência é, nós estamos sentindo falta de algo que não sabemos ainda, porque será algo novo para nós, vamos ver de forma eterna. E essa carência do eterno, então, é definida assim a partir dessa crise humana. Nós somos humanos, estamos no tempo, esperando algo que não sabemos ainda que é eterno. Tá. Então essa foi a aula passada, bem filosófica, né? Então, resumindo assim, numa linha, somos humanos no tempo, mas somos criados para a eternidade. Bacana? Somos criados para a eternidade. Você foi criado para ser eterno, para ser para sempre. Nossa, eu nem tinha pensado nisso. É para sempre, tá bom? A gente olha os avós, né, que tem lá 80, 90 anos, acha que é uma vida longa. A eternidade vai te dar uma outra dimensão de vida longa, tá bom? Tá, o autor então vai definir Deus a partir de algumas óticas, né? Ele define Deus a partir da ótica do Pai. E pai, que é uma palavra carregada aí de amor, de sentimento, de paixão, de expectativas boas. Então, quem definiu Deus a partir dessa ótica do Pai? O próprio Cristo, né? Ele diz assim na Escritura: o meu Pai me enviou, o meu Pai me pediu, meu Pai está comigo, eu e o Pai somos um. Então, Jesus define um Deus como um Deus Pai. Né? A palavra pai aqui é Abba, né? Palavra forte, que é traduzida muitas vezes por papaizinho, papai querido, né? Era um ser que tinha toda a afinidade com o ser que o criou, que é o Pai. Então, você precisa ter essa ótica de um Deus Pai, um Deus que é cuidador. Tem muitas pessoas que definem Deus como energia, né? Como se fosse algo sem nenhuma forma, sem nenhuma pessoalidade. Deus é um Deus pessoal. Onde você achou isso? Na própria Escritura, já disse e estou repetindo. O próprio Cristo define o seu Pai como um Pai pessoal, como um Pai querido, né? Um Pai que traz então todo um cuidado, Pai cuidadoso, ok? Bacana? Então é fácil você definir então essa questão do Pai, porque você tem um Pai, então pensa nisso, de Deus como um Deus que é Pai. E ele estende ainda, depois de criar essa visão de Deus como Pai, Deus como amor. Só que o ser humano tem uma limitação de entender amor. Por que nós temos limitação de entender amor? Primeiro, porque nós somos humanos, né? Somos imperfeitos. Toda vez que você fala amor, dá a ideia de perfeição. E o ser humano, como ele é imperfeito, então para você entender amor, um ser que é imperfeito, é meio complicado. Tá. Sem falar também que o tempo presente, que os dias de hoje, as pessoas definem amor como algo possessivo, como algo dele, né? A pessoa confunde amor com posse, fala, não, essa pessoa é, é objeto meu, é minha pessoa, é meu. Então, o amor aqui está acima dessa questão de posse, né? Amor é uma relação de duas partes e não uma relação onde você é dono. Inclusive é uma outra questão que o autor trabalha aqui, né? Muitas pessoas entendem Deus como um Deus dele, ele que é o dono, ele que é objeto seu, não é ele que é o seu servo. Então o autor vai desmistificar essa questão. Então Deus não é seu servo, Deus não é seu, não é possessivo no sentido de você ter posse dele, não é o seu relógio, você faz o que quer do seu relógio, tá? Só exemplificando. E ele continua trazendo essa ideia e ele vai colocar uma coisa básica que eu curto também, que são as ilusões a respeito de Deus. Então, Deus é amor, Deus é Pai, né? Nós temos dificuldade, ele já disse aqui, de definir esse Deus amoroso, porque nós temos limitação em entender amor, em sentir amor e cuidar das pessoas de forma amorosa.
Ele quer, então, esclarecer isso. Então, bora lá para essa terceira ilusão aí. Ele chama de ilusões a respeito da pessoa de Deus, né? E ele coloca 3 tópicos para a gente terminar essa reflexão nessa manhã. Ele coloca assim, número 1, não temos o domínio sobre ele. Então, bora lá. Ele é pessoal, ele é amoroso, ele é presente, ele não é uma energia, só que você não tem domínio sobre ele. Seria mais ou menos assim, de vez em quando você precisa dizer para você mesmo que Deus é seu, ele é pessoal, ele cuida de você, Aqui estão alguns só que ele resultados. não tem a obrigação técnica de deixar você dominá-lo, ok? Ah, pastor, ele não é meu, é seu numa relação amorosa e não numa relação de posse. Bacana? Tá. A gente tem uma segunda ideia, uma falsa ideia de bondade. Olha o raciocínio lógico do humano. Ele é tão bom que nunca vai contra a minha vontade. É mais ou menos assim. Ele é tão bom que nunca vai dizer não para mim. Ele é tão bom que nunca vai ser contra os meus conceitos. Você pode estar fazendo algo horrível, mas ele é tão bom que vai continuar te entendendo e querendo essa intimidade, essa relação com você. Por quê? Porque ele é tão bom. E quem é tão bom não pode contrariar o maninho. É errado. O maninho, você precisa se encaixar. Não é Deus que precisa se encaixar, tá? Se há alguém que precisa estar dentro do padrão, somos nós. E termina falando da terceira ilusão nossa, ele é Deus, mas ele, apesar de ser Deus, me deve algumas explicações. Então, Deus é Deus, mas apesar de ser Deus, apesar de ser bom, amoroso e eterno, e me criar para a eternidade, ele me deve algumas explicações. Quando você está não entendendo, não encaixando na vida, você olha para o céu e diz assim, ai Deus, me explica isso. Tá? O autor Sacco já diz, né? Ninguém explica Deus, não é a teologia que explica Deus. Por mais que a gente seja organizado, por mais que seja intelectual o ser humano, e por mais que a gente pegue as cabeças pensantes aqui das igrejas, os pastores, os teólogos, os líderes mundiais, ninguém vai conseguir colocar um compêndio onde explica todas as ações de Deus. Deus é um ser eterno, está fora dessa explicação humana. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro, ele não te deve explicação. A criatura não pode chegar para o Criador e dizer, Criador, você me deve explicação. Por que você fez isso, deixou de fazer isso? Tá? E nós vamos terminar essa reflexão no próximo encontro, pensando em Jesus Cristo como Jesus sendo, então, aquilo que Deus quer se revelar. Se alguém encontrasse Deus e perguntasse quem Deus gostaria de ser, ele responderia para você assim de forma clara e direta. Eu gostaria e fui o Jesus de Nazaré. A gente se encontra e continua esse próximo debate, tá? Sobre o Jesus de Nazaré, um Deus que é bom, que é amoroso, que é eterno, que se relaciona com você e que está aqui e viveu aqui para te levar para a eternidade. Retomando então, nós somos seres da eternidade. De forma temporal estamos aqui, mas somos seres da eternidade. Um grande abraço, fique em casa, fique em paz.